Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de ciências. Nós vamos falar sobre bons e maus condutores de calor, lá na página 9. Então nós já aprendemos que a transferência de calor, ela acontece do corpo que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. Essa transferência, né, essa passagem de calor sempre é nessa sequência, nessa ordem, daquele que tem mais temperatura para aquele que tem menos temperatura. A partir desse princípio, então, do calor, a gente vai entender que existem alguns materiais que deixam essa transferência acontecer com mais facilidade e outros que impedem que essa transferência aconteça, né? Que dificultam essa transferência. E aí nós vamos ver que os materiais que deixam esse calor, que deixam essa transferência acontecer com facilidade de um corpo para outro, eles são chamados de bons condutores de calor. Ou seja, eles facilitam esse processo, essa transferência, essa passagem de calor de um lugar para outro. Quais são exemplos de materiais bons condutores de calor? Então, nós temos aqui 3 exemplos: o alumínio, o ferro e o cobre. A professora colocou alguns objetos feitos desses materiais, né, para que vocês possam entender melhor. Vamos começar pela panela. Essa imagem aqui tem aí no livro de vocês também. Uma panela feita de ferro. Se vocês observarem na casa de vocês, muitas pessoas têm esse tipo de panela. Como o ferro ele deixa o calor passar com facilidade, o que vai acontecer? Quando uma panela dessas é colocada no fogo, o calor lá fornecido pelo fogo passa pela panela e vai diretamente ao alimento que está ali dentro, fazendo com que o alimento cozinhe com mais facilidade e mais rapidamente. O problema de uma panela feita totalmente de ferro como essa daqui são esses cabos aqui que elas possuem, né? Como esse material deixa o calor passar com facilidade, toda a panela vai se aquecer. Então tem que tomar cuidado quando os cabos são feitos do mesmo material, porque ele também vai se aquecer conforme a panela inteira, né? A mesma coisa com a colher de alumínio. A gente usa a colher para mexer os alimentos que estão na panela. Esses alimentos estão quentes, né? O calor também vai passar desses alimentos para a colher com facilidade. Claro que se ela for feita desse material que a professora está falando agora. Aí o que acontece? A gente esquece essa colher dentro da panela por alguns minutos que seja. Quando a gente vai pegar de volta, a gente já corre o risco de queimar a mão. Por quê? Ela recebe esse calor da panela com facilidade, deixa passar por toda ela, aquecendo toda a colher. E aí, se a gente põe a mão, a gente pode queimar. O mesmo acontece com o cobre, que também é um tipo de metal, que também é um bom condutor de calor. Aí, a gente tem materiais que já dificultam essa passagem de calor. Eles não deixam o calor passar, ser transferido com tanta facilidade. Então, eles são chamados de maus condutores de calor. Eles não deixam o calor ser conduzido por eles com facilidade. E também eles são chamados de isolantes térmicos, ou seja, eles isolam o material, né? O que está sendo guardado neles, por exemplo. Eles não deixam o calor nem entrar e nem sair, dependendo do caso em que eles forem usados. Então vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui a lã, a madeira, o isopor e o plástico. Vamos lá para alguns exemplos práticos no nosso dia a dia. A lã, aqui nós temos então meias feitas desse material. A professora já tinha falado com vocês no vídeo passado sobre essa questão dos casacos que nós utilizamos nos dias mais frios. O que eles fazem? Eles isolam o nosso calor, né? O calor que nós temos no nosso organismo, eles não deixam com que esse calor seja transferido para o ambiente que está numa temperatura menor. Então, a meia de lã, ela faz o mesmo processo. Você coloca lá no seu pé, ela não deixa o calor do seu organismo passar para um ambiente que está numa temperatura menor, mantendo, então, o seu corpo aquecido. A madeira, aqui nós temos um objeto que é a colher feita de madeira. Muitas pessoas usam esse objeto para mexer os alimentos que estão sendo cozidos, que estão numa temperatura maior. Por quê? Porque a madeira ela dificulta a passagem do calor.
Então, mesmo que você esqueça a colher dentro da panela por alguns minutos, quando você voltar lá para pegar na colher novamente, ela não vai ter se aquecido e aí ela não vai queimar a mão de ninguém. Então, muita gente usa a colher de madeira para mexer os alimentos, para preparar os alimentos. Depois a gente vem com o isopor. Aqui a gente nota vários objetos feitos de isopor. Esses objetos aqui geralmente são usados para guardar alimentos. Nós temos marmitas, né? Aqueles isoporzinhos que geralmente os locais que vendem comida têm. Então, o que acontece? Como ele dificulta a passagem do calor, o alimento que está quente ali dentro não perde esse calor para o ambiente fora, né? Não esfria, vamos dizer assim. Aí, por isso que a gente usa muito o isopor. E o isopor também é usado para manter geralmente são usados para bebidas, né? Para manter na temperatura mais fria. Coloca-se o gelo, coloca a bebida e o que acontece? O calor de fora do ambiente não entra na caixa térmica, né? Porque ele não consegue passar pelo isopor com facilidade. Ele até passa, mas demora muito mais tempo, mantendo então as bebidas que estão lá com o gelo geladinhas por um longo período de tempo. E aqui a gente tem então o cabo plástico de uma panela. Por que geralmente as panelas são feitas de alumínio ou de ferro, mas possuem o cabo de plástico e muitas vezes até mesmo de madeira? Porque o plástico, assim como a madeira, ele não deixa o calor passar por ele com facilidade, né? Ele dificulta a passagem do calor. Então o calor da panela não passa pelo cabo, dificulta essa passagem, não aquecendo, e aí a pessoa que está preparando o alimento, ela pode segurar no cabo para poder mexer os alimentos sem queimar as suas mãos. A partir daí, então, nós vamos para as nossas atividades. Pensando lá em bom e mau condutor de calor, nós vamos fazer as atividades. Da página 10, inicialmente. O número 1, tem lá uma panela. O Carlos está, então, preparando uma sopa, segundo o que está falando para nós ali. E a primeira pergunta, a letra A, eles querem que vocês expliquem por que a panela é feita de metal e o cabo dela é feito de plástico. É o que a professora acabou de falar ali atrás. A panela, como ela é feita de alumínio ou de ferro, ela é um bom condutor de calor, ela aquece o alimento, cozinhando ele mais rápido. Esse calor tem a sua transferência dificultada aqui no plástico. Então, ele não vai passar para o cabo da panela e aí não vai aquecer, a pessoa pode segurar no cabo para poder mexer o alimento que ela está cozinhando, que ela está fazendo. Na letra B, ele fala também da colher que foi usada, que foi uma colher de madeira. O que aconteceria se essa colher, ao invés de ser madeira, fosse feita de metal? O que ia acontecer com ela quando ela tivesse sido deixada dentro da panela daquela forma ali? Então, a professora também já falou isso ali para vocês ali atrás. Agora, no número 2, vocês têm aqui 4 objetos. Uma colher de metal, uma colher de madeira, uma panela de alumínio e uma blusa de lã. Vocês vão classificar se esses materiais aqui são bons condutores ou maus condutores de calor. Se vocês acham que a colher de metal é um bom condutor de calor, vai colocar a letrinha B e a letra C. Bom condutor. Se vocês acham que não, que é um mau condutor de calor, vocês vão colocar a letrinha M e C. Mau condutor, certo? Vai classificar dentro desses quadradinhos aqui do lado de cada objeto. Ainda na página 10 e no início da página 11, a gente já tem o exercício 3. São 3 copos com água quente. Todos eles têm água quente. E 3 colheres feitas de materiais diferentes. A primeira é de madeira, a segunda de metal e a terceira de plástico. Em todas elas tem esse botãozinho aqui, ó, que é feito de manteiga. Então foi colocado lá 3 bolinhas de manteiga grudado na colher e depois colocado essas colheres dentro dessa água quente. As perguntas são: de qual colher o botão vai cair primeiro e por quê? Por que o botão vai cair? Porque a colher vai se aquecer, recebendo o calor dessa água que está quente, e ela vai transferir calor por toda a colher e vai derreter a manteiga e a manteiga vai cair. Em qual delas isso vai acontecer primeiro? Na de madeira, na de metal ou na de plástico? Qual delas conduzem melhor o calor? Aí vocês vão colocar qual delas. E por que vai acontecer isso primeiro?
na que vocês escolherem, né? Depois, a letra B. Por que nas outras colheres o botão de manteiga ela vai demorar mais para cair? Porque elas não vão conduzir o calor da mesma maneira, porque esses objetos são feitos de materiais maus condutores de calor, certo? Então vocês vão responder essas duas aí. Aí ainda na página 11, as últimas atividades vão ser a número 4 e a número 5. Então a Ana aqui está dizendo que ela estava com frio e que ela colocou uma blusa de lã. Olha aqui o casaco que ela tá ali, né? A blusa dela de lã. Ela tá correta em colocar essa blusa de lã, por quê? A atitude dela é correta? Por que é correta? Porque a lã fornece calor para o corpo dela, a lã dificulta a perda de calor do seu corpo para o ambiente, ou a lã é um bom condutor de calor? Então, vocês vão escolher qual dessas alternativas é a correta em relação à lã. Depois, fala que ela vai tomar um chocolate quente e ela ficou na dúvida entre escolher a caneca de cerâmica e a caneca de alumínio. Observando na casa de vocês, se vocês tiverem canecas que tomem café ou um leitinho quente, qual dessas canecas que tem maior número na casa de vocês, né? Do que é feito o material? Quando você quer tomar uma coisa quente, você escolhe a caneca de alumínio ou você escolhe a caneca de cerâmica? Então, pensando nisso, vocês vão colocar verdadeiro ou falso para essas alternativas aqui, ó. A cerâmica, ela é um mau condutor de calor. Isso é verdade ou é falso? Se ela não deixa o cabinho dela se aquecer com facilidade, você pode tomar bebidas quentes aqui sem queimar a sua mão ao pegar aqui, é porque ela é um mau condutor de calor. Então, essa alternativa é verdadeira. O metal é um isolante térmico? O metal não deixa o calor passar, ele isola ou ele se aquece com facilidade, né? Então, vocês vão colocar aqui se é verdadeiro ou falso. Na caneca de cerâmica, o calor tem dificuldade de passar para o ambiente. Isso é verdade ou não? Na caneca de metal, o calor tem facilidade de passar para o ambiente. Isso é verdade ou não? Com base em suas respostas, no item anterior, você vai colocar aqui nessa letrinha B aqui, o que você acha que a Ana deve escolher, a caneca de cerâmica ou a caneca de metal para tomar o chocolate quente? E por quê? Você vai explicar por que ela deve escolher a de cerâmica ou por que ela deve escolher a de metal, certo? As atividades são essas de hoje. Qualquer dúvida vocês podem chamar a professora. Boa atividade para todos e até mais!